Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? E o tema desse vídeo é sobre os experimentos para superfície de resposta também, tá? Denominados de experimentos de box banking, tá? Os experimentos de box banking, tá? Eles são utilizados, né, em situações em que experimentar todos os fatores, né, nos pontos dos vértices dos cubos aí que a gente viu nas aulas passadas, né, nos vídeos passados, se torna uma situação perigosa, tá? Então vou chavear aqui para o site, vou mostrar uma descrição aqui. Vai ser um vídeo rápido, tá? Porque o experimento de box banking ele não tem muitas particularidades, a não ser essa aqui que eu vou mostrar. Nota que esse aqui é o cubo experimental, tá? Do experimento de box banking, tá? E se você notar, tá? Os pontos eles estão na região da estrela, tá? Então na região central aqui, tá cruzando em zero, sempre no meio, né, do máximo e do mínimo, os pontos vão estar. Porém, tá? Nunca vai acontecer de você ter os três fatores, tá? Sendo experimentados nos seus níveis máximos, tá? Ou mínimos. Sempre um dos fatores vai estar numa região intermediária. Tá? Isso para evitar questões de segurança, né? Imagina você colocar em uma câmara, por exemplo, pressão e temperatura por um longo período de tempo, tá? Isso pode se tornar perigoso, tá? Em outras situações também, tá? Mas assim, essa ilustra muito bem, né, o tipo de situação que se você simplesmente olhar os números e pedir para executar o experimento, você pode cair numa situação desse tipo. Então, os experimentos de box banking eles são muito utilizados quando você tem situações de estresse, tá? Você utilizar todos os fatores em seu nível máximo ou mínimo, você causa um estresse, tá? No processo ou no equipamento que você está utilizando. Então, o experimento de box banking nada mais é do que combinar, tá? Três fatores. Um detalhe importante também que deve ser notado, que os experimentos de box banking, eles sempre utilizam três fatores no mínimo, tá? Três variáveis de entrada, tá? No mínimo, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Utilizando o Minitab, como montar, né? Uma tabela aqui experimental para o experimento de box banking, tá? Então, vamos para o menu Stat, DOE, Response Surface também, é o mesmo menu, e aqui Create Response Surface Design. Tá? Então vou criar aqui, aí nessa opção aqui você escolhe a opção Box Banking, tá? É a segunda opção aqui. Nota que ele vai de 3, 4, 5, 6, 7, 9 ou 10 fatores contínuos, tá? Então ele faz de 3 a 10 fatores contínuos aqui, tá bom? Então ele já começa em 3, olha, ele não dá opção para colocar com 2 fatores só, tá? Então você pode checar aqui também quais são os delineamentos possíveis, né, disponíveis para fazer, né, o box banking. Ele vai estar sempre por último aqui, tá? Nota que não tem com duas variáveis, com 3 em diante ele tem, e o número de rodadas com 3 variáveis é 15, tá? Já é maior aqui do que o composto central que a gente viu aí no vídeo anterior, tá? Então vamos utilizar esse aqui de 15, tá? Vamos aqui clicar agora em Designs, tá? Vou colocar aqui o default, número de pontos centrais, tá? O default é 3, tá? Um para cada fator. Vou deixar 3 mesmo, não vou pedir para criar nenhuma réplica das rodadas, tá? E número de blocos vou manter 1, vou deixar tudo padrão para fins didáticos aqui, tá? As opções, tá? Eu vou pedir para tirar a randomização para que a gente possa enxergar onde os pontos estão caindo aí, tá? E armazenar, né, o delineamento na tabela, tá? Os fatores, tá? Eu configurei aqui alguns fatores, né, para ilustrar, fazer uma ilustração prática, tá, da aplicação do estudo aqui do delineamento experimento do box banking, tá? Imagina que você tem lá uma câmara de reação química, tá? E aí você tem aqui um dos fatores é a temperatura que você vai submeter, né, esse processo, pode ser de 40 a 60 graus. O catalisador, né, que vai ser utilizado aí no processo de reação química, com concentração de 80 a 120, tá? E o tempo, tá, que vai permanecer dentro da câmara de 1 a 2 horas, tá? Então,
Você tem esses fatores aqui configurados. Se você quiser configurá-los igual ou diferente, fica a seu critério, tá? Vou dar um OK aqui. Em resultados, eu vou pedir para ele armazenar a tabela sumário e a tabela de delineamento de experimento também, tá bom? Eu vou dar um OK, tá? Então, nota que aqui na Output Window, né, na Session Window, aqui na Worksheet, ele gerou, como eu falei, 15 rodadas, tá? Aqui ele mostra o bloco, tá? Então eu pedi para não criar blocos, então ele cria tudo um bloco só, e as 3 variáveis que eu configurei, tá? Nota que a primeira variável começa em seu nível mínimo, a segunda variável no seu nível mínimo, e a terceira variável no intermediário, ou seja, em 0, tá? Poderia ser -1 ou +1, mas ele travou em 0. Então, se você notar, nenhuma rodada vai ter os 3 fatores aqui em seu nível máximo ou mínimo. Vai ter um 0 em todas as rodadas. Isso significa que um dos fatores vai estar exatamente na região central, tá, da amplitude que você escolheu experimentar. Tá? Isso evita que você incorra em situações perigosas ou situações de estresse extremo ou que cause algum prejuízo, né? Então, é nesse sentido. Se você olhar as variáveis não codificadas aqui agora, tá? Você vai olhar que temperatura está no mínimo, o catalisador está no mínimo, e o tempo, de que poderia ser de 1 a 2 horas, aqui ele está falando assim, ó, deixa 1h30, tá? Então ele está falando assim, deixa na metade do tempo. E aí, dessa forma, ele conduz aqui todo o experimento. Ó, aqui ele já chaveou essa variável aqui de 100, né, para metade, entre 80 e 120 é 100, tá? E aqui entre 40 e 60, todas as variáveis estão em 50, tá? Então, essa é a grande sacada aqui do experimento de Box-Benken, tá? O demais, as análises, as combinações, as interações, as correlações, os gráficos, são muito semelhantes, não há nada de muito diferente do que nós já olhamos aí no vídeo para experimentos compostos centrais, tá? De compostos centrais. Então eu não vou alongar esse vídeo aqui, mas essa é a grande... Vou focar aqui na particularidade, tá, do delineamento de experimento de Box-Benken, tá? Então, olhando mais uma vez aqui o cubo, né, você vê que nenhuma variável, nenhuma das 3 variáveis vai estar em seu nível máximo ou mínimo ao mesmo tempo, tá bom? Então, nota aqui, por exemplo, essa variável aqui, ela está no nível máximo, tá? Essa variável aqui, na horizontal aqui, ela está no nível médio, tá? E essa variável aqui, ela está no nível mínimo, tá? Então, nenhuma variável vai estar sempre nos vértices aqui, tá? Nenhuma vai ter os 3 fatores combinados em seu máximo ou mínimo. Tá bom, pessoal? Esse vídeo é bem curto, é mais para explicar essa particularidade aqui do delineamento de experimentos de Box-Benken, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam, ativem o sininho, dá um joinha, críticas, sugestões, comentários, como sempre, muito bem-vindos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!